Olá, meus amigos e amigas. Hoje eu estou aqui para prestar alguns esclarecimentos, inclusive de uma postagem antiga, de uma entrevista que eu dei ao blog do Carlinho e que hoje o blog das Lobas postou como se o momento fosse real. Meus amigos e minhas amigas, a matéria fala sobre os elogios que eu teço ao prefeito Cascaria. Eu quero começar dizendo o seguinte: aquela época realmente ele merecia elogios. Aquela época realmente ele estava disputando para ser o melhor prefeito de todos os tempos, não tenha dúvida disso. Acontece que a política é dinâmica e a política ela muda, como também mudou o Cascaria. Aquela época nós o levamos à reeleição, o sentimento do povo era aquele naquele momento. Tanto é que o sentimento era do povo que se falava que se na época ele fosse candidato a deputado federal ele seria eleito. Só que as coisas passaram, depois da reeleição, no mesmo dia da reeleição, ele mudou totalmente. Basta ver que no dia da eleição, mesmo ganhando a reeleição, ele foi tomar satisfação com aqueles que diziam que votavam nele e não votou, e essa história todos vocês sabem, do resultado do dia da eleição. Ele, de fato, disputava o melhor prefeito de todos os tempos de Poção de Pedras. Só que, assim como o Saul se desviou totalmente do propósito, Cascaria também se desviou do propósito, querendo privatizar Poção de Pedras. E aí deixando de atender às necessidades do povo. E a política, eu vou comparar aqui nesse momento como um futebol. No primeiro tempo, o jogador, que é o Cascaria, jogou muito bem, fez gol e tudo mais. Não entrou no segundo tempo já arrumando confusão, já arrumando totalmente diferente. O narrador no primeiro tempo dizia, que no caso sou eu, que ele era o melhor jogador. Só que no segundo tempo, arrumando confusão, ele não fez gol e fez com que o time deixasse de avançar. Então, de fato, ele já não é mais ele disputa hoje como o pior jogador. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de ser o melhor prefeito e passa a disputar hoje como ser um prefeito perseguidor, querendo implantar a ditadura, querendo um terceiro tempo que não tem. Portanto, meus amigos, hoje ele não é, sem sombra de dúvida, e o sentimento do povo também é esse. Ele deixou de ser o melhor, disputar a vaga de melhor prefeito de Poção de Pedra para disputar com um dos piores, porque prometeu abrir a estrada que liga a nova Poção de Pedra, como ele falava, não cumpriu. Derrubou a escola no primeiro mandato do Belém do Laje, todo mundo na esperança não cumpriu. Dizia que ia dar o salário para a cesta básica para o povo, não cumpriu. Prometeu resolver o problema do hospital, não resolveu. Todo mundo sabe por quê. Prometeu resolver a questão do matadouro, não resolveu. Prometeu resolver o problema da água, não resolveu. Enfim, eu não vou elencar aqui todos, que são muitas atitudes, são muitas ações e todo mundo sabe. Todo mundo sabe o comportamento dele, que inclusive o povo tinha medo de falar com ele. Hoje ele está procurando falar com o povo, mas por muito tempo o povo ficou com medo de falar com o prefeito, porque não tinha sensibilidade humana. Portanto, eu não tenho medo, não tenho sombra de dúvida de reafirmar que hoje ele disputa como um dos piores prefeitos de Poção de Pedra. Por essa razão, por esse sentimento e acompanhando o sentimento do povo, é que eu venho a reafirmar que hoje Poção de Pedras quer a renovação, não permite um terceiro mandato, portanto não tem terceiro tempo e nós vamos com a renovação, que é Júlio e Valnei para Poção de Pedra, que é o melhor que vai representar para Poção de Pedra. Um forte abraço, meu muito obrigado e até as próximas oportunidades.